Olá, boa noite. Hoje nós vamos dar continuidade aí às nossas aulas EAD, né? Vamos começar aí, vamos continuar no nosso segundo indicador. Hoje a nossa aula é um pouco mais curta, ela é mais simples, tá? Ela continua com a parte de noções de cargo, benefícios, enfim, que é uma parte dentro dos cargos que é a estrutura da empresa. Por quê? Porque na verdade, quando a gente monta a descrição de cargos, né, e ela tem ali a quem cada um se reporta, a gente consegue definir certinho qual a importância de cada cargo, a quem se reporta, e a gente consegue montar a estrutura organizacional, que é o desenho da empresa, na verdade. Então, eu coloquei, né? A estrutura organizacional trata-se da distribuição das funções em níveis hierárquicos em uma organização. Estes níveis, por sua vez, delimitam a atuação decisória de cada função, bem como a forma de conduzir as ações organizacionais. Então, assim, quando a gente trabalha a estrutura organizacional, geralmente a gente vê a empresa como uma pirâmide. E essa pirâmide, ela tem, geralmente, a gente divide a estrutura organizacional em três níveis. O nível estratégico, que normalmente estão diretores, CEOs. O nível tático, geralmente, são os gerentes. E o nível operacional é a parte chão de fábrica, geralmente, auxiliares, assistentes, que demandam uma maior habilidade técnica dentro da empresa. Então, eu coloquei aqui só para a gente ter bem claro qual é a diferença de cada um. Então, quando a gente trabalha a nível estratégico, a gente tem que entender que a gente vê a empresa no geral, porque é a parte de cima, então de cima para baixo. Então, o nível estratégico, a função dele é manter uma rede de contatos pessoais que permita o acesso à informação, aos recursos que a organização precisa. Quando a gente trabalha a nível tático, a gente trabalha unidades, setores. E quando a gente trabalha a nível operacional, geralmente é só a pessoa em si. Então, depois ali eu coloquei, né, no nível estratégico, mapeamento do ambiente onde a organização opera, encorajar a inovação da empresa, desenvolver e implementar a estratégia organizacional. Então, por isso que se fala tanto em planejamento estratégico, né? Quando geralmente se fala em planejamento estratégico, é a parte estratégica quem faz, né? Quem monta esses planejamentos estratégicos. Por quê? Porque esses planejamentos estratégicos, eles envolvem a empresa como um todo. Então, promover o uso de novas tecnologias, monitorar, avaliar e melhorar o desempenho da empresa. Então, quando a gente pega ali, ó, nível estratégico, geralmente é dentro da unidade ou do departamento. E quando a gente trabalha a nível operacional, geralmente é só a responsabilidade do colaborador ou da sua unidade operacional, tá? É bem simples. Então, eu coloquei aqui essa figura só para a gente ver o que demanda mais, né? Então, assim, geralmente a alta administração, ela demanda maiores habilidades conceituais, a gerência mais habilidades humanas e a supervisão, né, que é a administração operacional, a gente tem mais habilidades técnicas, mas sempre com essa parte maior das habilidades humanas. Por quê? Porque as habilidades humanas a gente precisa em todas as áreas da empresa. É essencial. Por quê? Porque quando a empresa geralmente ela adoece é porque o colaborador ele também não está bem. Ele não está trabalhando legal dentro da empresa. Então, eu coloquei aqui, tá? Só para linkar melhor. Então, a alta administração exige maiores habilidades conceituais, que é o nível estratégico. A média administração exige maiores habilidades humanas, que é o nível tático, e a administração operacional exige maiores habilidades técnicas, que é o nível operacional. Coloquei aqui um exemplo, né, de como isso funciona na prática. Então, Paulo Sérgio Kakinoff, atual presidente da Gol, passou por todos os níveis organizacionais durante a sua carreira. Aos 18 anos, após concluir um curso técnico, ingressou na Volkswagen como estagiário.
5 anos depois, assumiu seu primeiro cargo executivo como supervisor regional de vendas em São Paulo. Aos 29 anos, assumiu o cargo de diretor de marketing de vendas, também na Volkswagen, passando a atuar como gerente de nível tático. Com apenas 34 anos, recebeu o convite para ser presidente da Audi do Brasil, que elevou ao nível estratégico, o mais elevado da hierarquia organizacional. A condição para o êxito de sua carreira na indústria automobilística é, segundo ele, sua paixão por carros. Então aqui a gente consegue ver os 3 níveis, né, organizacionais. Mas assim, geralmente depende da empresa. Como a gente já falou na semana passada, a descrição de cargos é pessoal, é de cada empresa. A estrutura também. Então, algumas empresas trabalham com a pirâmide mais achatada, que a gente já falou. Algumas empresas trabalham com vários níveis organizacionais, uma coisa mais burocrática, mais hierarquizada. Então, tudo vai depender de como a empresa funciona. Isso é muito relativo, é muito pessoal de cada empresa. Tá? Então, aqui eu coloquei a definição de organograma. Coloquei alguns exemplos também de organograma, tá? Pra gente trabalhar. Mas assim, vocês podem fazer qual vocês quiserem. Mas a gente tem os mais comuns e acredito que na empresa de vocês também sejam esses. Então, o organograma é utilizado para fazer a representação das unidades funcionais, hierárquicas e o processo de comunicação. É aquela coisa da unidade de comando, né? Porque quando a gente tem um organograma, geralmente a gente tem certinho quem se reporta a quem. E isso vai estar na descrição de cargos também. Então, o organograma, na verdade, seria um desenho da descrição dos cargos, ok? Então, esse tipo de recurso é muito valioso quando se deseja definir e mostrar o funcionamento de um processo empresarial, setorial, organizacional, entre outros. Onde ele é utilizado? As organizações, de uma maneira geral, utilizam organogramas para representar a distribuição da hierarquia. Quanto mais alto no organograma, mais responsabilidades dentro da hierarquia. Porque geralmente, quanto mais alto, mais pessoas eu sou responsável, né? Então, tem mais gente responsável, que eu sou responsável por. Então, por exemplo, né? Um diretor, ele é responsável pelo gerente, que é responsável pelo supervisor, que é responsável pelo assistente, que é responsável pelo auxiliar. Então, quanto mais alto dentro do organograma, maiores responsabilidades. Do ponto de vista funcional, para poder criar um organograma, é necessário ter um amplo conhecimento dos processos, das unidades funcionais, como elas se comunicam. Então, o organograma é um gráfico que deve possuir caráter dinâmico, flexível, funcional, que possibilite uma integração sistêmica e sinérgica entre os setores da empresa. Aí eu coloquei aqui os tipos de organogramas, porque não existe só o organograma aquele que a gente sempre vê, né? Que é o que a gente geralmente conhece dentro das empresas. A gente tem alguns diferentes. Então, existem diversos tipos e modelos gráficos de organogramas, pois não há uma padronização formal. O que se segue são regras e técnicas que auxiliam a construção mais correta, de acordo com a organização analisada. Então, os organogramas mais comuns são estrutural, circular e linear de responsabilidade. Então, vamos só ver os conceitos deles e vocês podem escolher se vocês quiserem algum diferente para fazer os organogramas de vocês. Então, eu coloquei o circular. São elaborados por meio de círculos, os quais representam os diversos níveis e autoridade a partir do círculo central, onde se localiza a autoridade. Daí a autoridade hierárquica é representada do centro para as extremidades. Então, tu coloca o presidente no meio do círculo e ao redor tu vai colocando diretoria, gerência, supervisão. Então, eu coloquei ali 2 exemplos para vocês verem. Esse exemplo colorido eu achei bem legal, porque eles separaram por setores, né? Então, ali, vamos dar um exemplo ali do administrativo, tá? Então, tem o presidente, tem o setor administrativo, aí tem ali, ó, recursos financeiros, cobrança, daí compra, venda, emissão e controle. Então, tudo em azul, né? Então, assim, mas não precisa de cores, né? No segundo ali, a gente consegue ver certinho quem se reporta a quem. Então, quando a gente vê ali, ó, diretor suprimentos, departamento compras, departamento matéria-prima, a quem ele está interligado. Então,
o organograma circular ele é bem legal também, visualmente, né? Então, imagina que legal, chegar na empresa e tu vê aquele círculo, né? E as pessoas, tu não vê as pessoas numa cadeia, de cima para baixo. Então, fica diferente também, tá? Linear de responsabilidade, então, mostra a relação que existe entre atividades ou processos-chave da empresa com quem é responsável por cada uma delas. Sua preocupação maior é mostrar as relações entre as atividades e os responsáveis. Fica parecido com um fluxograma, na verdade, né? Então, o que que se coloca? Geralmente daí assim, ó, o linear de responsabilidade é quase uma descrição de cargos junto. Porque se vocês forem olhar, por exemplo, né, ali tem a atividade. Então, ali o gerente, né, ele aprova investimento, né? Não, ele controla. Então, assim, na verdade, o linear de responsabilidade ele é quase um fluxograma junto. Não é muito utilizado. Geralmente a empresa tem o organograma e o fluxograma, tá? Aí o estrutural. Então, no organograma estrutural, a responsabilidade e a autoridade ficam bem claras. É o tipo de organograma mais completo e visual, qual permite melhor entendimento dos componentes da estrutura, principalmente a departamentalização de uma empresa. Então, eu coloquei que pode ser vertical ou horizontal. Então, vertical, também chamado de clássico, é mais utilizado para representar claramente a hierarquia. Horizontal, também é criado com base na hierarquia da empresa, mas tem essa característica amenizada pelo fato do cargo mais baixo na hierarquia não estar em uma posição abaixo dos outros, mas ao lado. Então, assim, o mais comum é o vertical. Eu até hoje acho que eu só vi vertical dentro das organizações. Mas esse horizontal também fica interessante. Tá? Teve um aluno que fez no semestre passado um trabalho dele, ele resolveu fazer o organograma horizontal, ficou bem legal também, tá? É mais difícil, mas fica bem legal também. Então, eu coloquei um exemplo aqui. Então, como que ele fica? Ele fica em todas as linhas iguais. Então, por exemplo, ali, né? O roxinho mais escuro seria o diretor. Então, depois vem os gerentes, supervisores, né? Assistentes. Então, todo mundo fica mais ou menos na mesma linha. Então, fica legal também. E aí, o organograma vertical, gente, que é o mais comum, na verdade, né? Ele segue uma linha hierárquica. Então, geralmente, eles aparecem. Não é que é geralmente. Normalmente, ele aparece de cima para baixo e as pessoas estão na mesma linha hierárquica de acordo com as funções. Então, por exemplo, assim, assistente financeiro, assistente administrativo, setores diferentes, mas eles estão na mesma linha hierárquica. Os diretores, sempre na mesma linha hierárquica. Os chefes, sempre na mesma linha hierárquica. Para te seguir uma linha de raciocínio. Então, aqui nesse organograma da GVB, todas as diretorias. Aí ali, membros, é um organograma mais simples, né? Então, é bem simples. Então, o organograma estrutural mais utilizado, pois é mais completo e usual, permite melhor entendimento dos componentes da estrutura. Então, o organograma esse que a gente trabalhou, que eu falei por último, ele é o mais comum dentro das empresas, assim. Na verdade, 99%, assim, mas, como eu falei, se vocês quiserem fazer o circular, também fica bem legal. Então, eu coloquei regras importantes. O staff aparece em linhas pontilhadas. Então, por exemplo, eu tenho uma assessoria contábil. Ele não pode aparecer normal. As linhas da função têm que ser pontilhadas. Os órgãos precisam aparecer de acordo com o nível hierárquico. Opa, peraí. Então, de novo, né? Os órgãos precisam aparecer de acordo com o nível hierárquico e os nomes precisam ser os mesmos quando estiverem no mesmo nível hierárquico. Então, como eu falei, tu não pode ter um diretor e um gerente na mesma linha hierárquica, né? Tem que seguir uma linha lógica de raciocínio, não dá? Não fica... Tá errado. A teoria mostra que tá errado. Aí eu coloquei aqui uns organogramas diferentes, só pra gente dar uma descontraída. Então, eu coloquei o organograma do Google, porque o organograma do Google tá sempre mudando, na verdade, porque eles têm a cultura muda direto
e a estrutura acaba mudando também. Eles têm a coisa bem achatada, né? Então, essa é a cultura deles, eu acho super legal, super válido pro tipo de trabalho deles. Coloquei do Facebook, então, câmeras para todos os lados. E da Microsoft, um querendo matar o outro. Só pra descontrair, tá, gente? São piadinhas. Só pra dar uma descontraída. E aí, por último, eu coloquei o funcionograma, tá? O que é o funcionograma? O funcionograma seria o organograma e a descrição de cargos junto. Então, o funcionograma é um gráfico que amplia as partes setoriais de um organograma, respeitando suas características estruturais, tornando claras as atividades ou funções que o justificam, possibilitando conhecer a interdependência das partes componentes do organismo. Conhecido também como organograma funcional, o funcionograma procura dar uma ideia geral da missão de cada órgão. Então, os funcionogramas devem ser incluídos no manual da organização. É por intermédio do funcionograma que se criam condições de iniciar o processo de análise funcional. Então, coloquei aqui só um exemplo, tá? Então, qual é a diferença do organograma para o funcionograma? O organograma, ele só vai aparecer o nome do cargo, né? O departamento, depende da empresa. No funcionograma, vai aparecer tanto a função, o departamento e tudo que a pessoa faz. Então, ali, tudo que a pessoa precisa fazer, as funções da pessoa dentro da empresa. Então, ó, possibilitar um conhecimento mais íntimo, fornecer detalhes do órgão, tornar evidentes as funções que justificam os órgãos. Então, ali, ó, coloquei um exemplo, né? Então, diretoria, ó, departamento de produção, departamento comercial, departamento administrativo financeiro. Então, só um exemplo, né? Aparece ali tudo que a pessoa faz ali. Então, controle de qualidade, fabricação de componentes, controle de estoque, montagem de conjuntos, controle de produção, manutenção preventiva, controle de produtos, controle de tempo e movimento. Então, essa é a diferença básica. O funcionograma, na verdade, é mais completo. Mas uma empresa que é muito grande, tu não consegue fazer tudo numa folha só. Porque se tem muitas funções, tem que fazer todas, acaba aparecendo várias, né? Vai ter que ser várias folhas com vários funcionogramas. Aqui mais um exemplo, tá? Então, ali, ó, departamento de RH. Realiza processo de recrutamento e seleção, promove treinamento do pessoal da empresa, administra o pessoal, frequência e folha de pagamento. Então, assim, finalizando, né, o conteúdo. Primeira parte a gente já fez, que é a contextualização da empresa, definição de equipe de trabalho e elaboração de quadro de vagas, que seriam as descrições dos cargos, né? Então, porque assim, eu tendo a descrição dos cargos e o organograma, eu já consigo entrar em recrutamento e seleção. Apesar de que a gente vai falar primeiro de programas de remuneração, aí depois a gente entra em recrutamento e seleção. Então, qual a importância de eu ter uma descrição de cargos e uma estrutura organizacional bem definida? A partir daquilo ali, eu vou montar os meus processos de recrutamento e de seleção. Que aí eu sei o que eu preciso para os cargos, quando eu for fazer um recrutamento. Então, por exemplo, né, você estava me perguntando sobre a função do empacotador. Quando eu tenho ali o objetivo do cargo, qual a experiência que ele precisa ter, então eu coloco aquilo no recrutamento e a partir daquilo ali vou recrutar somente os potenciais, né? Os potenciais colaboradores que se adequam àquele cargo, tá? Então, a segunda parte, vocês vão fazer o organograma da empresa, objeto de estudo, que é um supermercado Bom Gosto. Aí, assim, ó, o organograma do supermercado é muito grande, tá? Então, assim, vou dar uma colher de chá para vocês, porque eu não vou estar assessorando vocês o tempo todo, vão surgir bastante dúvidas. Então, vocês vão fazer a citação com o conceito de organograma e vocês vão fazer o organograma da empresa. Mas, vocês podem fazer só a administração central, tá? Eu vou mostrar para vocês rapidinho, só para vocês verem. Então, aqui a gente tem, ó, organograma da administração central. Então, assim, ó, só para vocês verem ali a assessoria, tá? Então, a gente tem ali, ó, assessoria jurídica, assessoria contábil, ela tá pontilhada, tá? Ela tá pontilhadinha. Por quê? Porque é órgão de staff, né? Não faz parte do quadro de colaboradores, é uma assessoria, é uma assessoria.
tá? E aí eu coloquei ali, quando entra ali diretor operacional, gerentes de loja, tá? Ali o gerente de loja vai para as lojas 1, 2 e 3. Então essa é a parte central, tá? E aí assim, ó, aqueles números entre parênteses é o número de colaboradores que tem naquele setor, não precisa colocar. Coloquem só o nome dos quadros, tá bom? Então assim, só para vocês verem os auxiliares, né? Estão na mesma linha, assistentes na mesma linha, comprador programador na mesma linha, gerentes na mesma linha, diretores na mesma linha e o diretor geral lá em cima. A gente tem aqui o organograma da loja 1, que eu acho que foi o que eu mostrei para vocês para mostrar para vocês onde estava o empacotador, né? A loja 2 e a loja 3. OK? Então a tarefa dessa semana é essa: é vocês montarem o organograma da empresa. A partir do organograma e descrição de cargos, a gente consegue passar para a próxima etapa do trabalho, ok? E é isso, gente, tá? Sexta-feira a gente se encontra, mesmo horário, às 7 horas ali no Teams. Vamos fazer uma chamada ao vivo. E aí, dentro da chamada, a gente tira algumas dúvidas. Já vou postar esse vídeo antes. E aí a gente começa a conversa e até tiramos algumas dúvidas das correções das inscrições de cargos. Ok? Fiquem com Deus. Até sexta-noite, tá? Um abraço e tchau!